Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma live do projeto Produção Profissa, com muita cara de sono e com o vizinho com a serra dele ligada desde 15 para as 8 da manhã, certo? Então aqui temos de novo hoje serra do vizinho e piano, né? Bom dia, minha gente. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora cultural. E todo dia, às 8 horas da manhã, a gente está aqui para conversar sobre produção cultural, para eu contar para vocês como é que eu vivo de produção cultural. Bom dia, Adriano, bem-vindo. Deixa eu falar para vocês, se por acaso vocês quiserem participar dessa live, todos os dias é só chegar aqui e escrever aqui nos comentários. Eu quero conversar com você ao vivo, tá? E aí eu te chamo para conversar. Bom dia, Kitty. Cafezinho para aquecer a vida. Gente, a conversa de hoje é sobre os caminhos que eu enxergo. Alguns caminhos, né? Tem vários. Mas alguns caminhos que eu enxergo para a gente conseguir dinheiro na produção cultural. Porque eu acho que se você quer trabalhar com produção cultural, se você quer viver de produção cultural, você vai precisar de dinheiro, né? Então, sem dinheiro não vai dar para viver de produção cultural, tô certa? E aí, por isso que eu resolvi conversar sobre isso com vocês. Bom dia, Kiara, bem-vinda. Querendo conversar, escreve aqui nos comentários. Quero conversar com você ao vivo, tá bom? Só avisar. Então, a conversa hoje é sobre dinheiro, sobre como conseguir dinheiro para aquele projeto, como conseguir dinheiro para me manter, né? Porque vou viver de produção cultural, então como é que eu vou conseguir dinheiro? Eu sou toda enrolada com isso, minha gente, é muito engraçado. Faz muito tempo, mas eu faço muitas lives, eu uso muito esse recurso, mas eu ainda me enrolo aqui nos botõezinhos que tem que apertar para poder ver o tempo, porque senão me abestalho, aí o tempo desliga na minha cara, enfim. Lembrando que se quiser conversar, escreve aqui. Quero conversar com você ao vivo, tá? E eu te chamo e a gente bate esse papo e eu tiro suas dúvidas, beleza? Então, seguinte, por que a gente vai conversar hoje sobre dinheiro? Porque para viver de produção cultural a gente precisa de dinheiro. E para fazer os projetos que estão dentro dessa cabecinha criativa, tem que ter dinheiro também. Então, a gente tem que sim falar sobre dinheiro. E por que é preciso a gente falar sobre dinheiro? Por quê? Porque a gente precisa se conscientizar que para a gente ter dinheiro, a gente vai ter que pensar em dinheiro, tá? Para a gente ter dinheiro, a gente vai ter que pensar que a gente precisa se articular para ter dinheiro. Veja, vamos lá. Não é que você vai viver para o dinheiro, tá? Não é isso. Mas, veja só, você pensa como é que você vai conseguir um trabalho, você pensa como é que você vai conseguir realizar aquele trabalho, você pensa nas coisas. Então, uma das coisas que você tem para pensar também é como é que você vai conseguir a grana para aquele projeto. Isso é uma coisa que você tem que se preocupar, que você tem que planejar, né? Que você tem que investir tempo, você tem que pensar sobre isso, tá certo? Não é aquela coisa que você vai cair do céu, né? Então, a gente precisa realmente dedicar um pouco de tempo, de massa encefálica a isso. Eu sei que todo mundo que trabalha com arte, pelo menos a maioria das pessoas que trabalham com arte, o foco da vida não é ganhar o dinheiro, o foco da vida é realizar. Mas olha que coisa legal, você pode realizar e ganhar o dinheiro, entendeu? Então, por isso que eu resolvi conversar aqui sobre isso com vocês hoje. Porque a gente precisa falar sobre dinheiro para a gente poder tomar atitudes que geram dinheiro. E se a gente quer pagar nossas contas, vai ter que ter dinheiro na jogada. Então, dinheiro, falar sobre dinheiro não pode ser um tabu. E isso é uma coisa muito difícil para quem está no mundo da arte, porque é como se... eu já vi coisas tão engraçadas assim.
atitudes tão estranhas de, por exemplo, a pessoa pede um orçamento, né? Lhe chama para trabalhar, Elia, bom dia, que linda. A pessoa te chama para trabalhar, tal, aí pede um orçamento seu. Aí você vai e dá o seu orçamento. Aí ela acha caro e diz que você é um mercenário, que você só pensa em dinheiro e tal. Você precisa de dinheiro para viver. Você tem um preço. A pessoa pode dizer sim ou não e tchau, um beijo, né? Mas eu já vi em muitos momentos. Em muitos grupos, assim, eu já vi o tempo todo, quando a gente tem um grupo artístico, as pessoas pedem para que você toque de graça. O tempo todo. Porque é em prol do hospital tal. Porque é um evento muito importante para vocês, vocês vão ter uma visibilidade incrível. Vocês vão ser projetados. Vai ser muito bom para a carreira de vocês. Eu chamo de cachê astral, né? Vai ser muito bom para a sua carreira de vocês. Vai ser maravilhoso, tal. Aí você diz assim, eu topo fazer. Agora, o preço é tanto. Aí pronto. Porque se olha esses artistas, parece só pensam em dinheiro o tempo todo. Essa galera só pensa em dinheiro, só quer saber de dinheiro e tal. Gente, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. O astral que o seu projeto, enfim, que o seu evento vai gerar para mim não paga os meus boletos. Então eu preciso de dinheiro para pagar os meus boletos. Astral não paga meus boletos, entendeu? E aí eu cresci dentro de um universo de artistas, certo? Meu pai maestro, minha mãe cantora, minha irmã cantora, minha tia cantora, meu primo violonista e assim vai. Minha tia era pianista, desculpa, meu primo violonista e assim vai. Uma família cheia de artistas, mais umas tias cantoras espalhadas também, enfim. E aí, na minha vida, sempre foi um pecado mortal você dizer assim, pô, tá aí, eu queria ganhar dinheiro com isso. Ok. Mas uma coisa meio velada, assim, sabe? Tipo, não, tudo bem, você tá certa, mas o quê? Que coisa estranha, essa menina quer ganhar dinheiro com isso. Nossa, ela tem como se fosse um distúrbio de conduta, assim, sabe? Nossa, como se eu fosse pro inferno por causa disso, porque eu tô sendo mercenária, né? E na verdade, eu só queria ser profissional, né? Porque, vê, se eu não vou cobrar dinheiro por isso, eu vou ter que ter outra profissão. O meu pai era maestro e professor de português e literatura, né? Eu tenho que ter uma outra profissão para poder manter a minha arte. Mas como é que eu vou entregar um trabalho profissional do jeito que eu quero se eu tenho que dedicar meu tempo a outra coisa, entendeu? Então, eu trabalho com produção exclusivamente há 22 anos. Quando eu acordo, gente, eu sento no meu computador e vou trabalhar na minha profissão. Eu não vou para televisão assistir Netflix, não. Eu sento no computador, vou trabalhar, vou construir minha profissão. Imagine se o meu trabalho fosse outra coisa e eu fizesse isso nas horas vagas. Eu trabalho muito, gente, o dia todo. Imagine se fosse só nas horas vagas, não dava conta. E outra coisa, ia acontecer, mas ia acontecer, ia ficar meia boca, né? Ia ficar aquela coisa meio mal feita, porque você precisa de tempo para planejar, você precisa de dedicação, né? Para poder organizar tudo e deixar tudo bem bonito e fantástico. Então não pode ser um tabu isso, né? Isso não pode ser uma coisa ruim. Parecia que era o meu caráter que não era bom, entendeu? E não é. Tem gente que faz arte por um hobby, tem gente que faz arte porque gosta de fazer e porque aquilo não vai ser a profissão dele. E tem gente que faz arte como profissão. E a gente que faz arte como profissão, a gente tem que ter dinheiro para pagar as contas, né? Então, vamos falar de dinheiro sim, tá? A partir de hoje não é mais tabu. Até porque o dinheiro é quem sustenta a arte, certo? Quem sustenta tudo isso é o dinheiro, não é o astral,
Não são os nossos olhos verdes, é o dinheiro mesmo, tá? E também porque durante a sua vida de produtor cultural, você vai ter que falar muito em dinheiro. Muito mais do que o que você imagina. Sabe por quê? Porque digamos que você seja um engenheiro, tá? Se formou em engenharia agora, tal. Pegou seu currículo, botou debaixo do braço, apresentou em várias empresas e uma empresa lhe chamou. Aí você vai lá para a entrevista. Quando chega na entrevista, o cara vai te entrevistar, tal, ver se você tem jeito para coisa, nananã. Ah, massa, esse cara tem jeito para coisa, vou contratar. Aí o cara vai te contratar e vai dizer, você vai ganhar tanto. Aí você vai dizer aceito ou não aceito, fazer os ajustes que tem que fazer, assinar o contrato, um beijo, tchau. Acabou. Você vai trabalhar. Todo mês vai receber o seu salário, tal. E quando é que você vai falar de novo sobre dinheiro com esse cara? Quando você quiser uma promoção, quando você quiser um aumento. Fora isso, você não precisa mais falar de dinheiro com essa criatura, não. Não é verdade? Então, nós, produtores culturais, temos uma outra realidade. Como é a nossa realidade? A gente precisa de falar Eita, tem hora que sei não, viu? A gente precisa falar sobre dinheiro o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Se você for um produtor cultural bem-sucedido, você vai ter muitas propostas de trabalho para fazer. No começo dói um pouco, é uma coisa que você fica meio sem saber, não sei quanto é que eu vou cobrar, né? E se a pessoa do lado de lá achar ruim, eu vou perder o trabalho, não quero perder o trabalho, né? Enfim, tem essa coisa? Tem. No começo dói um pouco. Depois você se acostuma. Depois você entende que você tem um preço, que é esse preço que paga as suas contas da casa, que você precisa se manter, e que faz o seu pé de meia, e que faz você comprar a sua casa. É esse preço que faz isso, certo? Então, você se acostuma um pouco com esses valores na sua cabeça, porque é uma coisa que você vai entendendo que o mercado aceita e tal, e você aprende a falar sobre dinheiro numa boa. E a gente precisa aprender a falar sobre dinheiro numa boa. Por quê? Porque todo dia você vai falar sobre dinheiro com alguém. Seja você dizendo o meu preço é tanto, ou você perguntando quanto custa o seu preço. Porque a gente é contratado e contrata o tempo todo, né? Então, se eu fui contratado para fazer um festival, certo? Aí quem é que vai contratar a galera que vai trabalhar no festival? Eu. Então sou eu que vou falar sobre dinheiro com o fornecedor do equipamento de som, por exemplo. Eu vou ligar para ele e vou dizer, velho, tá aqui, vamos lá, quanto é, o trabalho é esse aqui, o dia é tal, você tem agenda? Pronto, vai custar tanto. Acabou. Entendeu? A gente vai ter que falar sobre dinheiro o tempo todo. Então, o dinheiro não pode ser um tabu na nossa vida. Gente, dinheiro é bom, é ótimo. É ótimo. Ter dinheirinho, fazer viagem, passear, ir no restaurante, né? Fazer a feira com o coração tranquilo. É ótimo. Então, a gente vai precisar falar sobre dinheiro, porque dinheiro vai caminhar lado a lado com a gente, até porque eu estou aqui para falar com produtores que vão ser prósperos, tá certo? Então, a gente vai precisar, vamos direto ao assunto aqui, falar sobre realmente quais são os meios que eu vejo, ou os meios que eu mais uso, eu acho melhor falar assim, né? Quais são os meios que eu mais uso para conseguir dinheiro na produção cultural? Golinho no café. Vocês têm noção de como esse café fica frio, né? Geladinho. Até porque hoje eu acordei mais cedo, eu sentei aqui no computador, acho que era umas 20 para as 8. E esse café tá aqui esperando, porque eu gosto de conversar tomando café. Então vamos lá. Para realizar os seus projetos, olho no lance, certo? Para realizar os meus projetos, eu procuro editais e leis de incentivo à cultura, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os editais. Os editais são chamamentos que as empresas públicas e privadas fazem para comunicar às pessoas que estão disponibilizando uma grana, certo?
Aí eles têm lá, sei lá quantos milhões, sei lá, 5 milhões. Ó, tô abrindo aqui um edital, eu vou investir 5 milhões em cultura. Massa! Aí como é que vai ser feita essa distribuição? Todo edital diz, ó, essa verba vai ser destinada a tantos projetos, ou essa verba vai ser destinada a tanto por projeto. Né? Tem edital que nem tem isso, para falar a verdade. Tem edital que tem uma grana e que eles vão avaliar caso a caso. Preciso espirrar. Ai, gente, desculpa. Meu nariz acordou estragado hoje. E aí, no edital, ele tem um montante e esse montante vai ser distribuído entre os projetos que vão ser inscritos. E aí eles colocam, eles criam regras. Eu nunca vi ninguém espirrando em live, eu não consigo controlar. Eles criam regras e eles colocam ali as regras que você vai ter que seguir, certo? Eles dizem que você vai ter que, até que data você pode escrever, como é que você vai escrever, se tem um formulário eletrônico, ou se você manda um projeto, entrega em algum lugar. Eles vão te explicar isso, tá? E eles vão dizer qual é o objetivo desse edital, né? Então, o objetivo desse edital é patrocinar eventos de esporte. Esporte, não sei se vai caber para mim. Mas, o objetivo desse festival é incentivar música. Música dá para mim. Incentivar música instrumental. Minha banda é de pop rock. Não vai rolar. E aí você vai vendo. Cada edital tem o seu objetivo, né? Tem a sua meta, né? Ou a sua, eu chamo de vocação também, porque às vezes você tem o edital, a meta do edital, que o edital diz assim, você pode escrever um projeto de música erudita, de música, aí você vai lá e fuça a empresa, aí você vê que eles normalmente apoiam música erudita. Então você já entende que a vocação daquela empresa é apoiar a música erudita, entendeu? Todo edital vai ter mais ou menos a vocação da empresa, né? Afinal de contas, a empresa está botando dinheiro ali para se promover, não se iluda não, certo? Então, tem os editais das empresas particulares e tem os editais das empresas públicas também, certo? E você tem sempre que olhar quem pode concorrer nesse edital. Aí você vai lá identificar se você tem algum impedimento. Às vezes não pode ser parente de alguém que está ligado à instituição que está promovendo, coisa e tal. Enfim, você vê lá os impedimentos. Mas uma forma de eu realizar os meus projetos que estão na minha cabecinha criativa é através dos editais, certo? Pegando essa minha ideia brilhante e escrevendo em um edital, colocando lá as informações que eles precisam para que eu consiga essa verba, beleza? Tem também as leis de incentivo à cultura. As leis de incentivo à cultura, elas são leis, né, que normalmente é Estado, município e governo federal que disponibilizam uma lei que vai incentivar as pessoas que trabalham cultura naquelas esferas, certo? Então, você tem no seu município, você tem que procurar ver se tem uma lei de incentivo, né? Eu moro em Recife, aqui a gente tem uma lei de incentivo à cultura da prefeitura, que se chama SIC, Sistema de Incentivo à Cultura, né? E a gente tem também, no estado, a gente tem uma outra lei de incentivo à cultura que se chama Funcultura, que é o Fundo de Cultura de Pernambuco. E no governo federal a gente tem uma outra lei de incentivo à cultura que se chama Lei de Incentivo à Cultura, que antes era chamada Lei Rouanet e agora mudou de nome para Lei de Incentivo à Cultura. Então, existem essas esferas de leis, nem todo município tem, nem todo estado tem, mas a maioria tenta se articular. Então, se no seu município não tem, é bom que você comece a conversar com o seu vereador para que ele se preocupe com isso, porque quando você abre um edital, você abre uma lei de incentivo à cultura, você está
democratizando uma verba de cultura, entendeu? Você está colocando à disposição da população uma verba de cultura para que eles... É como se a prefeitura investisse em cultura através dos projetos que são colocados pelos agentes culturais, certo? Então, se na sua cidade não tem, eu sugiro que você converse com o seu vereador para aí começar a mexer aí para fazer uma lei de incentivo à cultura. Então, uma outra fonte para você conseguir verba para realizar os projetinhos que estão na sua cabeça criativa é a gente trabalhando com verba de marketing direto das empresas. Como é que isso funciona? Vou explicar. Você faz o seu projeto, bate lá no departamento de marketing da empresa e diz, eu tenho um projeto para lhe apresentar, é esse aqui. Só que, companheiro, para isso, é preciso que você faça um trabalho bem feito antes, para você não perder tanto tempo depois. Porque isso não é fácil não, tá? Isso é bem difícil, é complexo isso. Mas o que você tem que fazer? Você tem que estudar a empresa, você tem que entender qual é a vocação dessa empresa, onde é que ela investe normalmente, como é que ela faz as campanhas de marketing dela. E você vai precisar oferecer para ela uma visibilidade, uma projeção que ela não teria mesmo se ela pegasse aquele dinheiro e investisse numa TV aberta ou pegasse aquele dinheiro e fizesse uma super promoção na internet. Entendeu? A gente tem que entender que nós de cultura, quando a gente vai conversar com o pessoal de marketing, a gente não está oferecendo para eles um veículo de marketing. A gente não é uma internet, uma televisão, nem rádio, nem jornal. O que a gente está oferecendo para ele é valor. É outra coisa, entendeu? Ele vai usar a TV, a internet, o rádio, o jornal para divulgar que aquela empresa tem aquele valor. Então, você é aquele valor, tá? Você, o artista, é aquele valor. Só que a gente tem que ter muita atenção. Por isso que eu digo que tem que estudar muito a empresa antes. Por quê? Primeiro que é muito ruim levar não. E a gente leva muitos, tá? E então você tem que trabalhar para que esse não chegue, tá? Aí você vai estudar a empresa primeiro para poder entender qual é a necessidade dessa empresa, né? E aí você vai pegar o seu produto cultural e vai entender se esse seu produto cultural se adequa a essa necessidade da empresa, entendeu? O seu produto cultural dá o recado que a empresa precisa dar, isso é massa. E aí você vai agregar valor a essa empresa. Aí a empresa vai pagar por esse projeto, entendeu? Mas o projeto, ele precisa beneficiar a empresa, não você. Você não é o beneficiado direto desse projeto. O beneficiado é a empresa. Você tem que pensar que você vai ter que construir um projeto que vai fazer com que as pessoas consumam mais aquela empresa, seja em termos de imagem ou produtos, enfim, você precisa pensar nisso. Quando você vai pedir dinheiro, você não está pedindo dinheiro para fazer um projeto seu, você está pedindo dinheiro para fazer um projeto que vai ajudar aquela empresa, entendeu? E isso faz muita diferença na hora que a gente vai escrever o projeto. Não adianta eu escrever um projeto e dizer que o objetivo do meu projeto é preservar a cultura pernambucana. A empresa vai olhar e vai dizer, vai lá no Fundo Cultura, que eles estão apoiando projetos assim, tá bom? Então não adianta. Eu tenho que chegar lá e dizer, ó, eu vou pegar a sua marca, tirar de onde ela está e vou colocar num lugar melhor. É isso que eu vou fazer. Aí você vai dizer como é que seu projeto faz isso, tá? Então, existe essa possibilidade do marketing direto com as empresas. Inclusive, na Lei de Incentivo Federal, Lei de Incentivo à Cultura, você escreve o projeto, eles têm um sistema que se chama mecenato. No sistema de mecenato, além do ok da lei, além de você ser aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, você precisa também de um mecenas. Um mecenas é uma pessoa que paga, que banca, certo? Aí, como é que isso funciona? Todo
Toda empresa paga imposto de renda, certo? Ela ganhou um dinheiro, teve lucro e pagou um imposto em cima desse lucro que ela recebeu. Então, ela vai pagar imposto de renda. Ela tem uma grana que ela deve ao governo federal, imposto de renda, certo? E aí, essa grana que ela deve ao governo federal, que é o imposto de renda, quando você vai propor um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, você aprovou um projeto na Lei de Incentivo à Cultura Federal, eles vão te dar uma carta e nessa carta está dizendo que você tem autorização para usar uma parte do dinheiro do imposto de renda dessa empresa. Veja só, aí você vai chegar para a empresa e você vai dizer assim para a empresa, olha, você não ia pagar uma grana no imposto de renda? A empresa vai dizer, ia. Então, ao invés de você pagar o imposto de renda, você paga para mim e quando você for pagar o imposto de renda, você entrega essa carta que você vai ter o abatimento. Assim, falando bem superficialmente, é mais ou menos assim que funciona. Existem formas de desconto que são diferentes. A empresa, por exemplo, se o projeto está enquadrado no artigo 18, se ele é música instrumental, se eu não me engano é música instrumental, acho que dança, enfim, se ele está enquadrado no artigo 18 da lei, aí tudo que a empresa investiu na Lei de Incentivo à Cultura vai voltar para ela, tudinho. Se não, ele vai voltar somente uma parte do que ele investiu. Então, tem sim algum investimento da empresa, tá? Mas isso é uma coisa mais profunda que você procura ver lá na lei, que vai ser melhor, porque aqui não dá tempo da gente conversar sobre tudo, né? E tem outras coisas para falar. Então, existe essa... E aí, por que eu estou falando isso agora, falando em marketing direto com as empresas? Porque quando você aprova na Lei de Incentivo à Cultura Federal, você tem o aval do governo, mas você tem a verba da empresa. Você junta as duas coisas, né? E precisa entender um pouco desse jogo para poder dar certo. E aí, tá, tudo bem. Então, quer dizer então que esses editais e que a Lei de Incentivo à Cultura bancam os projetos que estão na minha cabeça. Isso, tá? Ou verba de marketing direto das empresas, ou se você é amigo de uma empresa e você conhece o diretor e conversa com ele, ele acha uma coisa massa, você já faz um projeto para essa empresa e apresenta. Assim funcionam os projetos que saem dessa cabecinha aqui, beleza? Tá, falamos sobre dinheiro, sobre como vamos bancar os nossos projetos. E para a gente bancar a vida da gente, como é que é? Como é que a gente faz para ter dinheiro sendo produtor cultural? Para ter dinheiro assim, a gente, pessoa física, ter dinheiro. Bem, primeira coisa, você pode e deve trabalhar nos seus próprios projetos, né? Tem muita gente que me pergunta assim, eu sou proponente do projeto, eu posso receber? Claro que você pode receber, lógico que você pode receber, você deve receber. Você está ali propondo um projeto para se manter também, né? Para manter sua vida de artista. E então, primeira coisa de tudo é você se colocar nos seus projetos. Quando você vai fazer um projeto desses que eu falei, você vai fazer um projeto e você vai colocar uma função. Você vai colocar as suas funções. Qual a função que você vai desempenhar no projeto? Eu vou ser produtora, estou fazendo um festival. Tá, eu vou ser produtora executiva do projeto e vou ser curadora também. Você bota lá seu salário de produtora e seu salário de curadora, por que não? Né? Você coloca lá, na hora que você for realizar o projeto, você vai emitir nota fiscal tudo direitinho, tudo certinho. Viu? Para você mesma, mas vai. Você precisa lembrar de se colocar no projeto, tá? Inclusive, é muito importante você se pagar até para que você consiga continuar. E outra coisa, se você não se pagar, ninguém vai lhe pagar, ok? Imagina, se nem você, que é o interessado, está se pagando, ninguém vai lhe pagar. Então, você precisa se colocar nos seus projetos. Todos os projetos que você fizer, coloca lá a sua grana, a grana que vai pagar as suas contas, né? Não as contas do projeto, tá, minha gente? Quando eu digo suas contas, é a conta de luz, a conta de água, a conta do condomínio, o aluguel da sua casa, né? Da sua vida de pessoa física, tá? E você pode também
trabalhar em projetos de outros produtores. Sempre falo isso aqui. Tem muitos projetos que precisam de muitos produtores acontecendo. E esses projetos, normalmente eles são feitos por um produtor que vai contratar outros produtores para trabalhar com ele. E você pode ser uma dessas pessoas. Então você precisa só estar sempre sendo visto e entregar sempre o melhor trabalho do mundo. Você precisa sempre ser uma referência de profissionalismo. E isso, gente, é comportamento, tá? E isso não é vocação, não. Isso é decisão. Isso é decisão. Ser profissional é decisão, tá? Então, é você decidir que você vai ter um comportamento profissional. Você fazer o que você sabe que tem que ser feito para isso. Desculpem o barulho com a colher. Você saber o que você sabe que você tem que ser feito. Você fazer o que você sabe que tem que ser feito para isso. E você se posicionar como uma pessoa profissional. Aí, o que vai acontecer? Quando um produtor estiver fazendo algum projeto, ele vai ter visto o seu trabalho e ele vai lhe chamar. E aí você vai receber dinheiro no projeto de outra pessoa. Olha que legal! Não é massa? É assim que acontece na minha vida. As pessoas me chamam para trabalhar em projetos que ela já está realizando. Vai realizar o projeto, me chama. Porque viram o meu trabalho e agora precisam de mais produtores no projeto dela. Então, gente, um produtor cultural, ele nunca é seu concorrente, ele é seu colega de profissão. A gente sempre precisa um do outro, sempre. Então, sempre entenda isso, que quando você está tete a tete com um produtor cultural, a gente tem mais é que se ajudar, porque a gente faz parte de uma grande família, certo? A gente é uma grande família, a gente se ajuda o tempo todo, porque um vai precisar do outro no projeto. Então, eu faço vários projetos que eu preciso de produtores, né? E participo de vários projetos que precisam de produtores também. Então, uma forma que a gente tem de ganhar dinheiro para pagar as nossas contas é trabalhando nos projetos dos coleguinhas. Outra forma de a gente ganhar dinheiro com produção cultural é representando artistas, tá? Mas essa parte de representação de artista, você tem que ter atenção. Primeiro que assim, você tem que ter uma empresa, certo? Então, se a sua empresa é MEI, você não pode representar artista, porque você precisa ter um código específico que autoriza a representação de artista. É assim, toda atividade de serviço tem um código que se chama CNAE. Toda atividade tem um código. E quando você vai emitir uma nota fiscal, na sua nota fiscal tem que aparecer o código do serviço que você está prestando, tá? Então, eu estou aqui fazendo produção de teatro. Aí, o código é de produção teatral. Eu estou fazendo agora produção de música. O código é produção musical. E aí, toda vez que você vai emitir uma nota fiscal, você coloca esse código lá. E tem alguns códigos que o MEI não aceita, certo? Quando você faz a sua empresa, você escolhe os códigos que você quer botar nela, certo? Para poder a gente saber, quem está contratando, saber qual é a especialidade dessa empresa, né? Aí você vai escolher os códigos que você quer botar nela. Mas aí, nem todos os códigos estão disponíveis para o MEI, tá? Mas depois que você cresce a sua empresa, que você migra para uma ME, aí você começa a acessar outros tipos de código. E aí, a minha empresa, por exemplo, de produção cultural, ela tem o código de representação de artistas, entendeu? Aí significa que a minha empresa está autorizada a emitir uma nota fiscal dizendo que eu representei alguém. Eu posso ter um contrato de exclusividade com um artista e eu posso representar esse artista, tá bom? Aí cada código desse varia qual é o imposto que você vai pagar. Então, por exemplo, esse código de representação de artista, o imposto é mais caro um pouco, tá entendendo? Então, é sim uma forma de ganhar dinheiro, porque você vai prestar esse serviço para os artistas vão pagar a você por isso, tá? Então,
é sim possível de ganhar dinheiro, agora precisa você ter uma empresa estruturada para poder você representar os artistas. E o que é representar os artistas? É você assumir a parte burocrática da vida do artista, tá? Então, na hora que ele precisa emitir uma nota fiscal, você emite. Na hora que ele precisa entregar documentação, tipo certidão negativa, tipo contrato social da empresa, cartão de CNPJ, esse tipo de coisa, é da sua empresa que você vai entregar, porque você que é a representante exclusiva dele, entendeu? Então, o artista não faz mais essa parte de documentação e burocracia, você que faz. Só que você já faz para sua empresa normalmente, então você pega essa documentação da sua empresa e entrega lá e fica tudo certo, entendeu? Às vezes dá trabalho porque tem a Prefeitura do Recife, por exemplo, acho que são 26 documentos na lista. É uma lista enorme de documentos que você tem que entregar. Mas como eu já tenho tudo pronto, pode pedir 30, não tem problema nenhum, que está aqui tudo pronto. Então, depois que você se organiza a primeira vez, aí não dá trabalho mais não, sabe? Dá para... Assim, se você mantiver organizado, claro, dá para tocar para frente fácil e, queira ou não, toda vez que esse artista ganhar uma grana, você vai ganhar também, tá bom? Aí é bem legal. É bem legal, dá para ganhar um dinheirinho. Certo. O que a gente não deve fazer quando a gente está falando de dinheiro com relação à produção cultural? Primeira coisa que você não deve fazer é não entre naquele discurso que aquele edital não presta, que é panelinha, que você nunca vai ganhar porque você não é conhecido. Gente, é o seguinte, o edital, todo edital que abre, ele é a brincadeira do outro. Ele é o jogo do outro. Ele não é seu, certo? Não foi você que inventou essa brincadeira, tá? Então, as regras do jogo, quem dá é o edital, tá? O que você vai fazer? Você vai tentar entrar nesse jogo. Você vai tentar ganhar esse jogo. E para ganhar esse jogo, você tem que cumprir as regras bem direitinho, certo? Por isso que é muito importante você entender, além das regras, você entender qual é a vocação desse edital. Por exemplo, o Funcultura, que é do meu estado, ele incentiva principalmente ações que são ligadas à cultura regional, principalmente. Ele incentiva outras coisas? Sim, ele incentiva outras coisas, mas principalmente aquelas que são mais ligadas à cultura regional são os que têm um apoio mais efetivo, né? E aí o que você faz? Você faz um projeto ligado à cultura regional, né? Tem projetos que a vocação é música clássica. Se você botar um hip hop, dificilmente vai ser aprovado, entendeu? Então você tem que entender que quando você entra no edital, você está dizendo assim, eu topo participar dessa brincadeira. Quando você entra no edital, você está dizendo isso. Só que essa brincadeira não é você que dá as regras, é outra pessoa. E assim, aí o edital está acontecendo, se é um edital público, por exemplo, se é do seu estado ou do município, você diz assim, rapaz, eu não estou concordando com isso aqui. Saiba que naquele ano nada vai mudar, certo? Porque o edital é uma lei e você não pode mudar a lei com ela em vigor. Aí o que você vai fazer? Você vai falar com o seu vereador, com o seu deputado estadual, com quem quer que seja, e dizer assim, olha, eu acho que tinha que ter uma mudança nessa lei. Aí você vai poder mudar a lei para o próximo ano, certo? Então, essa brincadeira aqui agora não adianta você reclamar. Adianta você avaliar para você se queixar formalmente, para poder ter uma mudança no ano seguinte, né? Você se articular e ter uma mudança no ano seguinte, aí adianta. Mas, enquanto você está fazendo, enquanto você está usufruindo disso, você precisa brincar dessa brincadeira, desse jogo com a regra do jeito que está, certo? Então, e aí se você entra nesse discurso assim, porque o edital, panelinha, você quer... É o seguinte, só você que vai perder com isso, viu? Só digo isso, não adianta nada. Porque você vai ficar em casa brigando com o sofá e o edital vai continuar rolando e as outras pessoas vão ganhar o edital e você não vai ganhar o edital porque você não escreveu. Como é que você quer ganhar o edital se nem escrever você escreve? Tem que escrever.
Simples assim. Vai ter que se coçar. É isso mesmo, levanta do sofá e vai escrever projetinho edital. E escrever projetinho edital, você às vezes diz assim, não sei nem por onde eu começo, né? Porque nunca fiz e tal, não faço a menor ideia, nunca vou ganhar o edital. Só vai aprender fazendo. Eu sei que no começo é um pouco frustrante, porque a gente vê que está fazendo errado, né? A gente tem muitas dúvidas e tal, mas vai fazendo. Só tem esse jeito de aprender, é sentar e fazer. E assim, um edital, a única forma de exercitar que tem é você se inscrevendo. Por quê? Você pode até ficar construindo projetos fakes, pode, mas você nunca vai saber a aceitação que ele tem. Então, e assim, tem todo edital, os formulários são diferentes, né? Tem umas coisas básicas que são iguaizinhas, mas todos eles têm coisas diferentes. No formulário, a forma de preencher e tal, né? O prazo às vezes é menor, às vezes é maior. Então, isso é uma coisa que você vai ter que se acostumar. E para você se acostumar, você vai ter que fazer. Mesmo que você faça o que a gente chama de investimento a fundo perdido. Faz de conta que você está investindo aquele seu tempo e aquela sua energia numa coisa que você não quer ganhar. Entendeu? Começa assim. Vai fazendo, vai escrevendo. Todos os editais que aparecerem na sua frente, você vai escrevendo. Vai escrevendo, que você vai ganhando esse corpo, sabe? Ganhando essa prática mesmo de fazer. Só assim você vai conseguir. Então já começa, logo tem editais abertos. Agora já começa a correr atrás disso, tá? Aí uma outra coisa errada e que aconteceu durante muito tempo na minha vida, e só depois de muito tempo foi que eu entendi que eu estava agindo de uma forma muito errada. Outra coisa errada é você não se preocupar com o financiamento dos projetos da sua vida, certo? Como eu falei no começo dessa conversa, a minha família é de artistas e tal, mas sempre foi um tabu falar sobre sustento com a arte. Sempre foi uma coisa muito quase criminosa, né? Não, você é mau caráter porque você quer ganhar dinheiro com arte. Mais ou menos assim, sabe? Mas não dentro da minha casa, mas mais no entorno. Na minha casa isso era mais bem resolvido, mas mais no entorno, assim. E aí, o que acontece é que, como a gente cresce dessa forma, você acaba achando que é pecado falar em dinheiro, que é pecado você querer ter dinheiro. Você é uma pessoa que só pensa em dinheiro, você não tem coração. Gente, a gente precisa pensar em dinheiro, a gente precisa planejar a nossa vida financeira. A gente precisa estudar onde a gente quer chegar. A gente precisa ter metas para atingir. A gente precisa disso, gente. Isso não é pecado. Ao contrário, isso demonstra somente organização. Isso demonstra que você é uma pessoa lúcida, que sabe que a gente vive num país capitalista e que precisa de dinheiro para comprar as coisas para você. Então, você vai precisar ter dinheiro. E o melhor é você se preocupar em como você vai ter dinheiro. Porque aí você vai poder traçar metas, criar planos, estratégias, entendeu? Então, não entra nessa de que a minha arte está acima de tudo e eu sei que se eu fizer uma super música ou se eu fizer um super espetáculo de teatro, eu vou ganhar dinheiro com isso porque eu vou ser reconhecido, porque a minha arte é uma arte muito profunda e as pessoas têm que me pagar por isso. Não é assim que funciona, tá? Existe a arte que você faz que é linda e existe um mercado. A gente precisa entender que a gente tem que estar no mercado. A gente tem que entender que a arte é um mercado. Bom dia, Bia! Bem-vinda! Rejane, já passou tanta gente aqui hoje, viu? Ai, tão bom. Mas eu tô tão inspirada aqui falando de dinheiro, né? Que todo mundo quer um dinheirinho, né? Todo mundo quer um dinheirinho. Mas todo mundo tem medo de falar de dinheiro.
Vamos embora que eu não tenho medo, não. Então, a gente precisa encarar a arte como um mercado, tá? Quer dizer, a gente precisa porque a gente quer viver disso. Se você não quer viver de arte, e se você tem seu salário, tem sua graninha para investir na sua arte, tá de boinha na lagoinha, né não? Tá de boa, tudo certo. Agora, se você quer viver de arte, você tem que entender que você tem que estar inserido em um mercado. E você tem que se comportar como um mercado. Você tem que se comportar como dono de um negócio. E o dono de um negócio, ele vai falar de dinheiro, ele vai botar preço, ele vai vender, ele vai fazer promoção, ele vai se posicionar para ser enxergado, para poder comprar. Né? Gente, a gente vê grandes empresas enormes investindo milhões para serem vistos. Isso não é um sinal, não. A gente precisa ser visto. Então se bote na vitrine. Faça da sua rede social a vitrine da sua arte. Bote para torar ali. Entendeu? Mostre o que você tem de melhor. Isso, você tem que encarar a arte como um mercado. Tá? Você tem que encarar a arte como um negócio. Se você quer viver de arte, tá bom? Isso é se você quer viver de arte. Porque a gente tem o boleto para pagar, né? E o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Então, não tem essa de não posso falar de arte, não vou me preocupar com o planejamento financeiro. Se preocupe, tá? Por favor, faça isso. Eu, durante muito tempo, não fiz. Não fiz e eu passei momentos muito difíceis. Hoje minha vida é maravilhosa, entendeu? Somente porque eu realmente entendi que eu precisava encarar o meu trabalho como um trabalho, onde você entrega um serviço e recebe um dinheiro, né? E hoje, assim, minha vida flui de uma outra forma. Depois que eu enxerguei que isso era um negócio. Antes eu só queria acontecer, achava tão lindo porque acontecia. E aí eu ganhava dinheiro, mas eu não ganhava dinheiro assim, o dinheiro que eu precisava me sustentar, entendeu? Eu não ganhava um dinheiro para me sustentar direito. Era assim, era contado. No final do mês vamos contar moeda, entendeu? Era assim o dinheiro, né? E assim, depois que eu enxerguei que eu precisava me posicionar como dona de um negócio, se eu sou dona de um negócio, eu que tenho que fazer as negociações, eu que tenho que dizer quanto é que custa. Não é quem vai me contratar que tem que me dizer quanto é que custa, né? E em alguns momentos até é, porque tem projetos que vão te projetar de uma forma, projetar foi ótimo, né? Tem ações culturais que vão te projetar de uma forma que vale a pena até pagar para fazer, entendeu? Agora, você tem que entender que isso é um investimento em publicidade. Para isso, você precisa ter essa visão estratégica de como eu vou ganhar dinheiro e eu preciso ganhar dinheiro. Isso tem que ser uma preocupação na sua cabecinha, tá? Não vai vivendo só na flauta não, tá bom? Se preocupa um pouco com isso. Perde um tempinho pensando nisso, tá bom? E aí você vai me perguntar assim, bem, para começar a fazer projeto eu já falei, né? Para a gente começar a fazer projeto, você tem que começar fazendo. Só tem essa opção, tá? Vai quebrar a cara um pouquinho, vai esquecer uns documentos aqui, outros ali. Não esquece não, se fizer uma lista de tudo que você tem que entregar, você não esquece nada. Aí, bem, e vai tocando para frente, certo? Beleza, vai fazendo que você vai aprendendo, tá? E para começar a me manter como produtor cultural, como é que eu começo a me manter como produtor cultural? E aí? Como é que eu começo a ter trabalho para ser um produtor cultural? A minha resposta é sempre a mesma. E a minha resposta é até um pouco romântica, certo? Mas eu só posso falar da experiência que eu tenho. E o que eu enxerguei na minha vida foi que a estratégia que você tem para conseguir trabalhos com o que você quer trabalhar é indo para perto do que você ama. Vai para perto do que você ama. Eu amava o Balé Popular do Recife. Eu queria trabalhar com eles de alguma forma. Eu fui para perto deles. Eu fui lá porque abriu uma vaga para atender o telefone. Eu fui atender o telefone lá. E depois eu virei produtora e passei 3 anos como produtora do Balé Popular do Recife. Se você tem
uma identificação com artistas, com música, seja lá como que for, vai para perto do que você ama. Como é que você vai para perto do que você ama? Você ama dança popular? Entra numa academia de dança popular. Vai ver como é que funciona. Pede para fazer aula num grupo de dança popular. Entendeu? E aí, quando você entra para fazer aula num grupo de dança popular, você vai entender como funciona lá. E você vai se disponibilizar. Você vai dizer, quero trabalhar. E quando você disser, quero trabalhar, se por acaso te oferecerem um trabalho de graça, você aceita. E aí, sabe o que você faz? Você entrega o melhor trabalho do planeta. Um trabalho inquestionável. Você faz uma entrega linda, profissional. Sabe, vai fardado, tipo isso. Você entrega um trabalho profissional. E aí, o que vai acontecer? Quando as pessoas viram esse seu trabalho voluntário, viram como você se comporta, foi um investimento que você fez na sua imagem. E aí, depois disso, eles vão te chamar para trabalhar com dinheiro. Você vai fazendo trabalhos assim para você poder se colocar na vitrine, porque a gente, produtor cultural, não tem muito onde entregar nosso currículo, não. Se a gente quer trabalhar com espetáculos, com coisa assim, não tem muito como entregar nosso currículo, não. É desse jeito mesmo que a gente vai fazendo as coisas, entendeu? E aí, você acaba tendo um resultado muito duradouro, sabe? Muito sólido. Porque quando você entrega um currículo de papel, você vai ter que comprovar que você sabe de fato fazer o que está escrito naquele currículo. Quando você entrega um trabalho pronto, você não tem que provar mais nada. As pessoas já sabem que você vai conseguir fazer, né? As pessoas já confiam em você. Então, a melhor forma que a gente tem de começar é a gente dizendo que quer trabalhar e mostrando o nosso trabalho. Tem pessoas que dão uma sorte, como eu dei, de começar a trabalhar já sendo paga por isso? Tem. Às vezes a vida dá esses presentes pra gente. Mas se não tem, faz o que é possível fazer. E vai lá, aceita o trabalho, experimenta e mostra do que você é capaz. E aí arrasa, tá? Eu acho que eu já falei aqui de outras vezes, vou falar de novo. O que o produtor entrega não é uma atividade cultural, uma atividade artística. O que o produtor entrega para quem está contratando ele é tranquilidade. Nós somos pagos para entregar tranquilidade. Nós somos pagos para dar às pessoas que estão com a gente a certeza de que tudo vai dar certo. Entendeu? Então, se você entregar isso para o seu cliente, para o seu contratante, você cumpriu sua missão e provavelmente você vai ser chamado de novo. Porque o que os contratantes querem é paz, tranquilidade. Eles querem saber que eles estão em casa e o evento está sendo montado lindamente. Quando eles chegarem lá, vai estar tudo pronto, tudo funcionando e nenhum erro, tá? Então, faz essa entrega profissional, se organiza como um profissional e aí você vai ter sim dinheirinho, tá? Agora, o que você não pode fazer é achar que alguém vai fazer isso por você. Não vai ter ninguém que vai estar fazendo isso por você. Então, mexa-se, tá? Seja proativo, levanta da cadeira, vai atrás, vai para perto do que você ama, inscreve suas coisas, seus projetos nos editais, vai fuçar para ver qual edital que está aberto, procura, cata, tá? Não pense que alguém vai fazer isso por você, só você pode fazer isso por você. E para encerrar, que o nosso tempo já está acabando, só queria deixar aqui para vocês que o que eu acho, o que me mantém na vida é porque eu faço uma entrega profissional, eu entrego um produto bem feito e também porque eu abri várias frentes de trabalho. Então hoje eu escrevo projetos dos outros, eu me escrevo os meus projetos, eu trabalho em projetos dos outros, né? Eu represento artistas, então é muito importante que você tente abrir várias frentes de trabalho, porque quando não está rolando com um, rola com o outro, entendeu?
a gente vai vencendo a sazonalidade da nossa profissão desse jeito, tá bom? Gente, todo dia, 8 horas da manhã, eu estou aqui falando sobre produção cultural. Então, me segue, acompanha o meu perfil aqui no Instagram, no Facebook e se inscreve lá na página do YouTube também. Todos os dias tem uma conversa aqui com você, todos os dias tem vídeo novo e tem dicas novas também rolando, tá? Muito bom, muito obrigada pela companhia, sempre muito bom estar com vocês e a gente se encontra amanhã aqui no projeto Produção Profissa. Meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e eu quero ensinar você a viver de produção cultural. Beijo, fui!